Bem, muito bom dia a todos. É uma alegria agora, passado 10 minutos de ter deixado de olhar neste sentido, voltar a olhar e a sala já está mais composta. Portanto, ficamos muito satisfeitos que, se calhar até ao longo da manhã, ainda se consigam reunir mais participantes. Ora, pensei que podia ser útil, apesar de não ser talvez uma novidade para todos os participantes, pensei que podia ser útil começarmos por algum enquadramento conceptual, falarmos não só de conceitos, mas de alguns números e, sobretudo, compreendermos como é que esta matéria do planeamento alimentar urbano tem sido tratada noutros países, em primeiro lugar. Portanto, existem outros países que estão um pouco mais adiantados que nós, mas também dar-vos alguns números para que possamos compreender não só a realidade, mas sobretudo a oportunidade que esta matéria apresenta na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, foi com este pensamento, com este objetivo, que preparei aqui esta primeira apresentação. Eu penso que tudo começa, de alguma maneira, com esta pergunta e que, no fundo, relaciona de forma muito clara aquilo que nós comemos com aquilo que nós efetivamente somos. E aquilo que nós somos efetivamente, quer no sentido físico do termo, quer no sentido do nosso bem-estar de uma forma mais ampla. E, portanto, este cartaz parece-me ser bastante elucidativo quando, em janeiro de 2016, a Share Unesco, dedicada às temáticas da alimentação, toma a iniciativa de organizar um colóquio internacional precisamente com esta pergunta: Je suis ce que je mange? Eu penso que a resposta é mais ou menos clara que sim, mas o que é necessário, sobretudo, é refletirmos acerca do modo como planeamos o nosso território e a relação que isso possa ter com o nosso bem-estar através, neste caso, da alimentação, tendo em conta que a alimentação, como todos sabemos, é absolutamente um bem essencial à nossa sobrevivência. Para além deste aspecto essencial, reforçamos também que este tema tem sido, por demais, alvo de publicação, de produção de conhecimento, de reflexão, em várias frentes institucionais, não só na academia, mas fora da academia, tanto do ponto de vista da definição de estratégias, como de políticas, como do conhecimento científico e técnico, portanto, a nível nacional e a nível internacional. Nacional, enfim, de todos os países que têm contribuído de sobremaneira para o aumento da importância que esta temática tem na agenda política atual, como foi anteriormente referido. E penso que há aqui, evidentemente, uma coincidência, que não é coincidência, mas pelo menos uma referência que podemos ter, de que estas estratégias surgem no momento em que decorre uma profunda inversão naquilo que são as tendências demográficas em relação à concentração de pessoas no contexto urbano ou no contexto rural. E, portanto, não é por acaso, penso eu, que em 2009, por exemplo, surge a primeira estratégia alimentar em Nova Iorque, ou que em 2011 surge a primeira estratégia em Londres, porque estamos precisamente nesse momento, à volta de 2010, a assistir a um fenómeno que pela primeira vez denuncia a concentração da população mundial em grandes cidades e, portanto, isso corresponde também a um esvaziamento daquilo que é o contexto rural, naturalmente o contexto em que a maior parte da produção dos alimentos agrícolas tem decorrido ao longo da história do homem. Portanto, esta inversão é, em grande parte, aquilo que justifica a iminência desta temática na agenda política atual. É claro que ela se coloca de diferentes formas, consoante estamos a falar, e aqui referindo mais especificamente ao contexto europeu, consoante estamos a falar numa Europa do Norte ou do Centro e numa Europa do Sul. E, portanto, este paradigma pode ser muito abreviadamente confrontado quando pensamos que a cidade do centro da Europa, uma cidade extremamente densa, procura neste momento espaços de produção para poder assegurar o abastecimento das cidades de acordo com problemas de segurança alimentar
enquanto no sul da Europa, e como vamos ver, a área metropolitana de Lisboa é um exemplo muito claro disso, temos área suficiente para podermos abastecer a cidade, embora isso não esteja ainda inscrito naquilo que são prioridades de planeamento e de ordenamento territorial. Também, mais ou menos por esta data, portanto, 2009, 2010, algumas instituições internacionais, como é o caso da OCDE, também se posiciona de forma muito clara nesta matéria. E, portanto, quando sabemos que em 2009 95% dos alimentos que produzimos são processados a nível global, isto é uma preocupação que leva a estabelecer uma meta que em 2025, portanto, em relação a 2009, nos 15 anos seguintes, devemos assumir que esta percentagem de 95% seja reduzida, não seguramente ainda a um nível ideal, mas a um nível que faz com que menos, portanto 20% desta percentagem possa ser convertida em alimentos produzidos localmente ou pelo menos numa lógica de proximidade. E portanto este desafio de que em 2025 75% da nossa alimentação passa a ser produzida globalmente, reservando o remanescente dos 25% para o âmbito local, é, pelo menos em termos genéricos, uma orientação que podemos prosseguir. Ora, estas novas necessidades surgem de um conjunto de exigências dos tempos atuais e que nos tornam absolutamente evidente, portanto, o caráter inovador com que temos que encarar o planeamento do sistema alimentar. E essas razões são de natureza económica, de natureza energética e, portanto, a associação destas componentes é fundamental, portanto, para obtermos uma maior eficiência, a qualidade ambiental, a segurança alimentar, a criação de emprego e o desenvolvimento local. Portanto, quando falamos de planeamento do sistema alimentar, não estamos a falar apenas em mais um plano ou mais um conjunto de planos que possam acrescentar-se à parafernália de instrumentos de gestão territorial que já temos, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma outra lógica, e é aí que a inovação se pode constituir como necessária, que integre outras matérias e que proceda de outra forma em relação ao território e em relação aos seus utilizadores. E, portanto, esta lógica de sistema alimentar, enfim, para quem não a tem muito presente, corresponde aos fluxos de produtos que, numa lógica sistémica, incluem desde o momento da produção ao processamento, à distribuição e à gestão de resíduos e todos os processos associados a estas várias fases. Ora, este sistema, que tem que ser um sistema moderno e global, tem que enfrentar novos desafios em termos de sustentabilidade, como já vimos, e a gestão destes sistemas alimentares tem que ser vista numa preocupação evidente que articule o urbano e o rural, o local e o global. E, portanto, ainda para mais vivendo ou estando nós perante uma área metropolitana em que esta nuance entre o urbano e o rural ainda está muito presente, portanto ainda temos franjas da nossa área metropolitana com um caráter quase eminentemente urbano, portanto esta abordagem tem ainda uma justificação maior. De forma muito geral, sabemos que o sistema alimentar global corresponde a esta complexidade de redes e, sobretudo, o que depende de uma rede de transportes absolutamente incrível que leva o grande centro de produção, digamos, situado na América do Sul, ao grande centro de transformação situado na Ásia, ao grande centro de consumo situado na Europa e, portanto, o nosso sistema alimentar global, os tais 95% de que dependemos para podermos assegurar a nossa alimentação, decorrem nesta falta de lógica, digamos assim, de sustentabilidade. O sistema alimentar regional, portanto agora fazendo aqui um bocadinho de downscaling, já tem características bastante diferentes e, portanto, conseguimos facilmente compreender que ele tem que desagregar esta lógica global naquilo que são subsistemas, quer de natureza ecológica, quer de natureza social, e não entrando agora em pormenor, é absolutamente crucial que pensemos o sistema alimentar nestas duas vertentes.
Em muitos outros países tem-se feito uma aposta muito grande no desenvolvimento do sistema alimentar local, ao nível da comunidade, e, portanto, o modo como a comunidade pode responder de forma direta àquilo que são as suas necessidades alimentares e à exigência de qualidade que pretende para os seus produtos, portanto, leva a criar aqui uma dinâmica e um movimento comunitário, digamos assim, que também tem tido resultados muito importantes em diversos países. Portanto, passando desta muito abreviada introdução sobre aquilo que é o contexto em que nos situamos, e que nos situamos, refiro, portanto, a este grupo de trabalho que procura responder a esta temática, passávamos então aqui a alguns valores, portanto, algumas referências acerca do que acontece na nossa área metropolitana. Eu nunca deixo de me maravilhar quando olho para esta imagem de satélite, em que as manchinhas amarelas são as áreas urbanas e o predomínio das outras cores, ainda assim, releva, e, portanto, estamos a falar numa área metropolitana com características muito particulares quando a comparamos com outras áreas metropolitanas na Europa ou no mundo. E, portanto, quando fazemos uma análise espacial destas classes de uso, mais em pormenor, é-nos fácil compreender que, apesar de termos um caráter metropolitano, as áreas urbanas apenas ocupam cerca de 22% do nosso território, quando o total das áreas agrícolas se situa na ordem dos 42% e o total das áreas florestais na ordem dos 27%. Ora, a primeira vez que eu me deparei com estes números, fiquei verdadeiramente surpreendida, porque isto quer dizer que, apesar de termos andado décadas a valorizar aquilo que é o contexto urbano e a necessidade de urbanizar áreas, temos talvez desprezado pelo menos 65% daquilo que é o nosso território, numa lógica mais acutilante, digamos assim, de planeamento urbano. Mesmo quando vamos a escalas mais pequenas, e portanto aqui fazendo uso da Carta da Ocupação do Solo, enfim, já não muito atualizada, aguardamos agora aquela que vai ser brevemente anunciada e disponibilizada para atualizar estes valores, mas ainda assim, portanto, e com uma referência de 2007, percebemos que estes valores continuam a fazer sentido, portanto, cerca de 20% de áreas urbanas, cerca de 35% de áreas agrícolas e cerca de 37% de áreas florestais. E, portanto, estão aqui algumas pessoas representantes de câmaras municipais e, naturalmente, que têm presente esta importância da componente agrícola, portanto, a pontos de, em alguns destes municípios, tanto na Grande Lisboa como na Península de Setúbal, em alguns casos, a superfície agrícola útil dos concelhos supera os 60%. E, portanto, isto tem muito significado para tudo aquilo que o Sr. Presidente disse na abertura desta sessão, mas também tem uma grande necessidade de atualização quando olhamos para os nossos instrumentos de gestão territorial, e sabemos todos que aquele que a nível regional está em vigor, enfim, precisa urgentemente de ser revisto e atualizado, mas, portanto, numa área com esta expressão, do ponto de vista da ocupação do solo, notamos que o modelo territorial do Plano Regional de Ordenamento do Território vigente diz-nos que, em relação às áreas agrícolas, às áreas agroflorestais, às áreas florestais, apenas há que as considerar como áreas a estabilizar. E, portanto, dentro deste apontamento, que até podia ser mais desenvolvido no resto do plano, mas efetivamente não é, portanto, dentro deste apontamento do que são áreas a estabilizar, até áreas a planear numa perspectiva inovadora ao nível do sistema alimentar urbano, há de facto muitíssimo por fazer. Também quando olhamos para a nossa estrutura ecológica metropolitana, percebemos que ela é extremamente rica, aliás, não só pela diversidade biofísica que a área apresenta, mas também por todos os estatutos de áreas protegidas que aqui estão presentes, e, portanto, esta riqueza também do ponto de vista ambiental e do ponto de vista ecológico representa uma oportunidade e um desafio absolutamente irresistíveis para podermos articular aquilo que são as funções da produção, as funções do ponto de vista do planeamento do sistema alimentar e aquilo que são, de facto, estas mais-valias que decorrem da própria estrutura ecológica. E, portanto, isto leva-nos aqui para um conceito
que é um conceito relevante. Há muitos outros, mas por limitação de tempo, evidentemente, agora não vou explorar, mas é o conceito de bacia alimentar. E mais que não seja, porque é a ele que se dedica o grupo de trabalho que está hoje aqui reunido dentro do Colégio F3. E, portanto, o que é que importa reter deste conceito de bacia alimentar, que no fundo é entendido como uma extensão geográfica da produção agroalimentar necessária para abastecer uma população, moldada por aspectos económicos, políticos e de transporte. E, portanto, passando a definição mais pura, digamos assim, o que nos interessa aqui é perceber, e é esse um dos nossos desafios, perceber como é que dentro dos tais 25% que temos que garantir, se quisermos de alguma maneira estar alinhados com aquilo que são estes compromissos internacionais, portanto, se quisermos assumir que 25% dos alimentos que abastecem a nossa área metropolitana sejam produzidos numa lógica de proximidade, temos que ser capazes de identificar esta bacia alimentar. Portanto, sabemos que talvez dentro da própria área metropolitana, mesmo existindo muitos espaços com vocação produtiva, é possível que tenhamos que extravasar os seus limites administrativos e ir à procura de uma lógica de planeamento e de ordenamento do território que nos permita encarar o sistema alimentar numa perspectiva funcional. E, portanto, é para isso que este conceito de bacia alimentar nos serve e nos inspira. E quando olhamos aqui para esta imagem, portanto, no fundo é também o modelo territorial, neste caso, do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, também já tem uns aninhos e que está atualmente em alteração, e que importa, portanto, integrar esta discussão precisamente no âmbito desta alteração. Portanto, esta bacia alimentar poderá, eventualmente, situar-se naquilo que é aquele anel rosa, portanto, exterior à própria área metropolitana e que vai alguns desde o norte da região oeste até Sines e, portanto, aquilo que já neste programa era designado como arco metropolitano poderá, alguns, portanto, dentro desta área, encontrar-se a tal definição da bacia alimentar que possa assegurar o provimento alimentar da área metropolitana em pelo menos 25%. Passando para alguns exemplos internacionais muito rapidamente, portanto, há cidades que têm de facto dado cartas no sentido de terem já demonstrado boas práticas e de ter alcançado metas e objetivos importantes, e portanto eu escolhi aqui três exemplos de Roterdão, Londres e Milão, apenas para vos quase aguçar o apetite de poderem depois pesquisar mais e conhecer mais sobre o que aqui se tem passado. Há muitas outras cidades onde estas dinâmicas também estão em curso, mas enfim, portanto, estes mapas são o resultado de uma revisitação daquilo que são os anéis de Van Tunen, portanto uma metodologia que já tem uns aninhos, não é? Mas que foi agora, portanto, revista para poder servir aqui estas questões, estas preocupações do planeamento alimentar urbano. E, portanto, é muito interessante quando conseguimos perceber como é que, dentro de um conjunto de grupos de alimentos, nós conseguimos analisar o território procurando ajustar a vocação produtiva deste território metropolitano e as áreas, extravaso mesmo as áreas metropolitanas, portanto, para assegurar esta produção numa lógica de proximidade. Estes modelos têm-se baseado num aspecto que, aparentemente, haja ele informação, é relativamente fácil de tratar e que é na comparação da procura e da oferta. E, portanto, para as várias cidades é fácil perceber que, em relação a muitos produtos, portanto, isto que acontece na área metropolitana de Lisboa, temos muitas áreas em produção, mesmo estando elas fora de uma lógica de planeamento alimentar, também noutras áreas metropolitanas há muitos produtos que são excessivos, portanto, em que a oferta e a procura vai no sentido da oferta superar a procura. E, noutros casos, acontece exatamente o contrário. E, portanto, começar por compreender como é que isto decorre na nossa área metropolitana de Lisboa é, só por si, um desafio.
No caso de Roterdão, e portanto Roterdão é uma das capitais até a nível mundial mais proeminentes no mercado agroalimentar, portanto o que lhes interessa sobretudo é, através de uma gestão mais eficiente do sistema alimentar, contribuir para uma cidade descarbonizada e portanto o que fizeram foi sobretudo definir uma estratégia assente em 3 elementos. A constituição de agroparques como áreas de produção animal e vegetal intensiva e associada ao processamento industrial. É evidente que a forma como estes agroparques funcionam é de acordo com todos os pressupostos da sustentabilidade que eu falei inicialmente. Um outro tipo de unidades que são os centros de transformação rural, situados nas áreas rurais de proximidade e, portanto, onde estes produtos da rede de produção são recolhidos, armazenados e redistribuídos, e depois os centros de distribuição e de consolidação, em português o nome parece assim um bocadinho estranho, mas, portanto, onde se conseguem conjugar os produtos de proveniência, portanto, de circuitos curtos e aqueles que são importados e, portanto, mais uma vez, uma lógica de distribuição eficiente. Em Londres, as estratégias que têm estado a ser implementadas têm uma colagem muito forte, muito evidente à questão do planeamento alimentar e ao planeamento por si. Portanto, em 2008 é lançada uma campanha por uma ONG que se chama Sustain, que define, portanto, que em 4 anos, ou seja, até 2012, o objetivo é ter 2012, e portanto aqui é apenas uma brincadeira com o número, 2012 espaços de produção que consigam na área metropolitana de Londres envolver aproximadamente 100 mil londrinos. E, portanto, isto também, para além da questão do planeamento, da distribuição e da eficiência de produção, tem aqui uma preocupação grande ao nível das iniciativas de inovação social e de governança para a produção alimentar em comunidade. E, portanto, através de 3 princípios básicos, no fundo, a aplicação de métodos de produção biológica, o aderir a uma dieta mais saudável e reduzir a produção de desperdício alimentar, conseguiu de facto promover um conjunto de dinâmicas que, do ponto de vista não só da inovação do planeamento, mas também da inovação social, tem dado resultados significativos. Como se vê, apesar de tudo, estes princípios não são muito diferentes daqueles que o Sr. Presidente anunciou inicialmente no âmbito da Carta da Declaração de Cascais. A única diferença é que esta estratégia está em marcha desde 2008, já tem resultados, portanto já teve com certeza uma evolução e nós ainda estamos à procura de condições para arrancar com algo similar. No caso de Milão, portanto agora um contexto um bocadinho mais a sul, portanto Milão, por excelência, é uma área, portanto uma plataforma com um potencial produtivo muito grande, resolveu assumir o planeamento alimentar como uma estratégia de desenvolvimento urbano e, portanto, isso é claramente demonstrado na iniciativa da Expo 2015, que dedica o tema Alimentar o Planeta, Energia para a Vida, portanto, a esta exposição mundial. E, portanto, esta é também importante perceber como é que nos últimos anos, portanto, nos últimos 2 anos, basicamente, ainda nem tanto, uma iniciativa que tomaram, portanto, associada ao Pacto Alimentar Urbano de Milão, já permitiu que 130 cidades a nível mundial prosseguissem os princípios orientadores deste pacto e, portanto, começa a haver de facto uma divulgação, uma expansão daquilo que é a necessidade destas estratégias, não só na Europa, mas fora da Europa, e, portanto, este Pacto Alimentar Urbano de Milão teve aqui um papel também muito importante. Como já disse há tempos, aqui exatamente neste mesmo sítio, lamentavelmente Lisboa ainda não integra este Pacto Alimentar de Milão e, portanto, também, com certeza, haveria vantagens se isso acontecesse. Portanto, Milão, para além disso, tem tido, do ponto de vista estratégico, uma grande preocupação de aproximar a oferta e a procura, de incentivar novos estilos de vida, tal como também anteriormente vimos, e de adaptar o sistema alimentar às novas exigências, não só de quantidade como de qualidade. Portanto, tem sido feita uma aposta grande
mesmo do ponto de vista do recreio, por exemplo, sobretudo na área sul de Milão, portanto, o aproveitamento de quintas e portanto, de estruturas de produção que são visitadas, portanto, que associam os tais, que não são os tais mercados locais, mas são lojas onde as pessoas podem ir comprar os seus produtos numa relação de confiança com os seus produtores, muitas vezes conciliada numa lógica de recreio, e, portanto, também a esse nível temos imenso potencial para poder trabalhar na área metropolitana de Lisboa. Para não tomar mais tempo, procurava aqui sistematizar um pouco aquilo que tem acontecido em diversos países através deste esquema. Portanto, é uma preocupação grande de inovar, apesar de que quando analisamos em detalhe a inovação é importante e é relevante, mas acaba por não ser muito diferente daquilo que os diversos países têm feito, adaptado evidentemente às suas circunstâncias, mas de qualquer forma, portanto, isso em si também me parece que tem um caráter inovador, e esse caráter inovador resulta de ser uma abordagem sistémica, multidomínio e que promove de facto a integração territorial. E, portanto, quando falamos de planeamento alimentar, não estamos só a falar de produção, como vimos, estamos a falar do sistema como um todo. Isso pressupõe transportes, pressupõe energia, pressupõe desenvolvimento, pressupõe economia e, portanto, esta visão territorial integrada é essencial. E pode derivar, pelo menos, para 4 eixos diferentes, quer do ponto de vista da produção, quer do ponto de vista do processo, do processamento, melhor dizendo, tudo o que pressupõe as infraestruturas, os transportes, a tecnologia, os serviços associados. Também do ponto de vista social, todas as mudanças que têm que decorrer do ponto de vista social, como veremos também durante a manhã e durante a tarde. Portanto, a componente social acaba por ser a charneira necessária para que as próprias políticas possam não só ser implementadas, mas, portanto, ser assumidas no tecido social. E a governança também como um eixo absolutamente essencial, e é através de soluções como apoios, taxas, mercados, marcas, certificados, portanto, toda essa diversidade também de aspectos que têm que ser aqui trazidos para fazer do sistema alimentar urbano, de facto, uma perspectiva inovadora. Para já era o que tinha para vos transmitir. Durante a manhã teremos sessões mais teóricas, digamos assim, e chamava apenas a vossa atenção para que durante a tarde, se por alguma razão ainda houve pessoas que entretanto chegaram e não se inscreveram nos grupos de trabalho da tarde, portanto entre as 2 e as 4 vamos ter sessões práticas de discussão em grupo e, portanto, quem ainda não fez essa inscrição, quando for oportuno, pedíamos o favor de fazer para conseguirmos aqui alguma lógica de organização. Muito obrigada.